Meus queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula da Escola Bíblica Dominical aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos chegando nessa nossa aula à penúltima lição desse terceiro trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 12, do dia 22 de setembro. O título da nossa lição é Mordomia do Cuidado com a Terra. A mordomia do cuidado com a terra. Esse é um tema que eu gosto muito porque, na verdade, é um tema muito pouco tratado entre nós. Eu leciono no seminário a matéria de espiritualidade cristã, inclusive é a disciplina que nós gravamos também aqui na Academia de Pregadores, no curso médio em teologia. E quando nós falamos da espiritualidade cristã, nós falamos sobre espiritualidade e ecologia. Nós veremos na lição de hoje que cuidar da terra também é espiritual. Infelizmente, algumas pessoas falam que essa terra não nos pertence, usam, na verdade, fora do contexto, os textos bíblicos. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, mas nós aguardamos a futura, mas a terra onde Deus criou Adão é a terra onde nós estamos. Então, quando Paulo fala que a nossa pátria não é aqui, mas aguardamos a futura, ele está falando dessa esperança escatológica. Ele não está dizendo isso para que nós sejamos descompromissados com a terra, com o ambiente onde nós estamos vivendo. Muito pelo contrário. Quando nós estudamos antropologia, nós vamos aprender que a primeira ordem de Deus para Adão, e isso antes do pecado, como nós falamos aqui já em lições anteriores, antes do pecado, a primeira ordem de Deus para Adão foi de cuidar da terra. Cuidar da terra. Então, o ser humano, o homem criado por Deus, tem responsabilidade ecológica. O homem que foi criado por Deus, ele precisa ter, ele tinha no Éden, e hoje que nós estamos tendo a imagem e semelhança de Deus restaurada em nós pela ação do Espírito Santo, porque isso é espiritualidade, ser espiritual é ser cada vez mais humano. O Espírito Santo está trabalhando a nossa espiritualidade e ele está restaurando a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, a partir do momento que esta imagem e semelhança de Deus em nós começa a ser restaurada, nós precisamos ter também esta responsabilidade ecológica, ter responsabilidade com o biossistema. Precisamos ter a responsabilidade. Cuidar da terra é uma responsabilidade de todos nós. Na aula de hoje nós teremos a oportunidade de discutir algumas coisas voltadas para essa questão ecológica, falando sobre a mordomia do cuidado com a terra. Eu espero que essa aula seja transformadora para você, que ela possa te dar ainda mais convicção que nós precisamos cuidar do ambiente onde nós estamos vivendo. Texto áureo da nossa lição está em Salmo 115, e versículo 16, que diz o seguinte: os céus são o céu do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, é uma dádiva, foi uma dádiva de Deus para nós. Na verdade, quando nós estudamos sobre a criação, quando estudamos teologia do Antigo Testamento e pensamos na forma como Deus criou a terra, nós vamos aprender que tudo que Deus fez para o ser humano. Deus fez pensando no homem, pensando na sobrevivência harmoniosa, saudável do ser humano nesta terra. Então, tudo que Deus fez, as características de tudo que Deus criou na terra, era para que o ser humano, para que o homem pudesse habitar nessa terra. Então, a terra é um presente, é uma dádiva de Deus ao ser humano. A teoria criacionista ensina isso. Cada coisa que Deus foi criando, a maneira como ele foi organizando, o próprio sistema da Terra, os movimentos de rotação, de translação, o oxigênio que Deus colocou na Terra, tudo que Deus fez foi para beneficiar a vida do ser humano. Verdade prática. O salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade para com o meio ambiente. É o que nós já falamos aqui nas palavras iniciais. Nós precisamos, uma vez que somos salvos em Cristo e que o Espírito Santo está restaurando a nossa humanidade, nós precisamos ter esta consciência
com o meio ambiente. Ponto central da lição nos diz que é preciso ter consciência bíblica de nossa responsabilidade com o meio ambiente, de nossa responsabilidade com a terra, a preservação da nossa terra. E todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Às vezes são ações que parecem ações pequenas, mas se for uma consciência de todas as pessoas, e como crentes, eu já disse isso na aula anterior, como crentes, precisamos ser referenciais, precisamos ser um modelo para a sociedade. Então tem que partir de nós. Eu sei que às vezes a gente tem aquele sentimento de que sozinhos, uma andorinha só não faz verão. Sozinhos nós não vamos conseguir nada disso. E a gente é forçado a entrar na onda, a fazer aquilo que todo mundo faz, e não aquilo que nós acreditamos, sabemos que deve ser feito. Então, nós precisamos mudar a partir de nós mesmos. Se queremos mudar os outros, precisamos mudar nós mesmos. As atitudes que nós queremos ver nos outros, nós precisamos tê-las primeiro. Ensinar aos nossos filhos, a nossa casa, os nossos amigos, influenciar a pessoa dos grupos sociais onde nós estamos, e a partir disso nós vamos criando uma rede que vai se estendendo e se fortalecendo para que nós sejamos realmente aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser. Objetivos da nossa lição, objetivo geral: pontuar que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Objetivos específicos: destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus na terra, mostrar como Deus concedeu a terra aos homens, essa dádiva, esse presente, e apresentar o homem e sua relação com a terra. Sem nenhum misticismo, nós precisamos tratar de algo importante aqui. Quando Deus criou o homem, a terra já estava pronta. E Deus criou o homem do pó da terra. Então nós temos uma relação com a terra muito maior do que nós pensamos, uma relação com o mundo. É o que nós chamamos de habitat natural. Nós temos uma relação com este mundo muito maior do que nós pensamos. É lógico, repito, nós não estamos entrando nas questões místicas, que todas as coisas se convergem para o universo. Existem teorias que falam sobre isso. Há alguns anos atrás lançaram um filme, Avatar, que fala sobre isso, a Mãe Terra, onde todas as pessoas estão ligadas à Mãe Terra, a conversão de todas as energias para o universo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo bíblico, teológico e prático. O homem foi criado do pó da terra. Então nós temos uma ligação muito grande com a terra. Nós temos uma relação muito grande com a terra. E nós sabemos, isso é prático e a ciência tem mostrado isso. Se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, a terra vai envelhecendo. Pastor, mas a Bíblia diz em Salmos que a terra se envelheceria como uma veste. Eu sei, mas a Bíblia diz em Gênesis que Adão tinha que cuidar da terra. E não há controvérsias na Bíblia. Porque tem pessoas que querem, não, a terra tem que se envelhecer, tem que acabar isso tudo mesmo. Porque aí Jesus vai voltar, meu querido. A volta de Jesus já está programada na agenda de Deus. Com a terra se acabando ou não, a volta de Jesus já está programada na agenda de Deus. Nós precisamos viver nesta terra o reino de Deus, que já está entre nós. Neste reino de Deus, dentro dessa espiritualidade, como eu já disse, nós temos uma responsabilidade ecológica. Então nós precisamos preservar a terra. Quando falamos dessa relação do homem com a terra, isso é tão nítido, tão prático, que a abertura da camada de ozônio, o aquecimento solar, isso vai provocando catástrofes, vai provocando problemas e que vai ceifando a vida de muitas pessoas. Então, quando o sistema ecológico é degradado, a nossa vida também é degradada. Quando a terra morre, nós também morremos. E a prova disso é que Deus vai restaurar os nossos corpos mortais. Isso é bíblico, estou usando Bíblia. Deus vai restaurar os nossos corpos mortais. Deus vai nos ressuscitar com corpos restaurados. Mas Paulo fala em Romanos capítulo 8 que Deus vai restaurar toda a natureza. Paulo diz que nós que temos o Espírito de Deus gememos.
Mas ele diz que toda a natureza também geme, aguardando a redenção, porque ela também será restaurada. Então, tudo o que acontece conosco, ou tudo que acontece com a terra, acontece conosco. O que acontece conosco acontece com a terra. Por causa do pecado do ser humano, a terra foi amaldiçoada. Por causa da restauração que Cristo fará sobre a nossa vida, a terra também será restaurada. Então, é uma relação íntima, uma relação muito grande que nós temos com o ecossistema, sem nenhum misticismo, repito, mas nós estamos ligados a isso porque nós viemos da terra. E a Bíblia diz que o homem vai voltar para lá também, vai voltar para o pó, e Deus vai restaurar. Por isso nós precisamos de uma consciência espiritualmente ecológica. Vamos à leitura bíblica em classe da nossa 12ª lição, é o texto de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 30. O texto bíblico nos diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. O que eu acho magnífico nesse texto, sobre tudo que nós vamos tratar aqui, o domínio que Deus deu ao homem, o domínio. O Senhor disse, dominai, sujeitai a terra. O Senhor disse aqui, ó, sujeitai-a e dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. O Senhor ordenou a Adão e Eva, dizendo, vocês vão frutificar, vão encher a terra, mas vocês vão sujeitar a terra. Vocês vão dominar a terra. Eu acho isso magnífico, porque a terra é de Deus, foi Ele quem fez. O Salmo 24 diz isso, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a terra é do Senhor, mas Ele deu domínio ao ser humano. É lógico que esse domínio foi perdido por causa do pecado, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, estamos dominando. Quando nós olhamos para Josué, o Senhor disse, onde você colocar a planta do vosso pé, será vosso. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que onde nós chegamos, em nome de Jesus, nós precisamos dominar, assumir o domínio, assumir o controle disso. Então temos que orar pela paz do nosso bairro, orar pela nossa vizinhança, orar pela igreja, orar para que Deus mude o contexto da nossa sociedade. Precisamos fazer isso. Isso é o domínio que Deus quer que nós exerçamos. É lógico que estamos no mundo ainda permeado pelo pecado, mas nós precisamos já exercer, porque o reino de Deus já está entre nós. Então nós precisamos já exercer esse domínio de Deus sobre a terra. Falando então nesse domínio, vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre o homem foi criado para ser mordomo de Deus. E é justamente o que nós falamos aqui sobre o dominai. Dominai. Dominai sobre a terra. Ao ser mordomo de Deus na terra, o ser humano está fazendo em nome de Deus. Ele está governando, ele está liderando. E perceba que no texto da leitura bíblica em classe, o Senhor deixa claro que o homem deveria dominar sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Ele deveria dominar sobre todas as coisas, sobre os répteis. Ele dominava sobre tudo.
não haviam animais ferozes, a ferocidade dos animais estava sobre o domínio do ser humano. Isso veio depois que o pecado entrou e degradou realmente a terra. A terra habitável, Deus fez a terra habitável, ou seja, eu disse isso aqui no início da nossa aula, Deus fez de forma que o homem pudesse habitar. Deus criou a terra para que o homem estivesse nela. Então, tudo o que Deus fez foi pensando no ser humano. Quando eu leciono antropologia, eu ensino isso, que na mente de Deus, o primeiro ser criado foi o homem. Na mente de Deus. E Deus começa, para executar a criação do homem, Deus precisa criar outras coisas a fim de que o ser humano tivesse o suporte necessário para sobreviver na terra. Mas na mente de Deus, o primeiro ser criado foi o homem, foi o ser humano. E depois Deus cria todas as demais coisas para fornecer condições para dar uma terra habitável para o ser humano. E a terra, nós que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos trabalhar para que essa terra continue habitável. Para que ela continue habitável, preservada. É o que nós chamamos de usar os recursos naturais de forma sustentável. Eu acho magnífico isso, porque a terra nos dá tudo o que nós precisamos. A natureza nos dá tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos realmente aprender, o mundo precisa disso, né? Aprender a usar os recursos naturais de forma sustentável. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Onde o pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre Deus concedeu a terra aos homens. Citação do Salmo de número 24, que nós já fizemos aqui, o versículo 1, o que ele coloca aqui no primeiro parágrafo da lição: a terra é do Senhor. Se a terra é do Senhor, olha, o pastor Linaldo nos coloca da seguinte forma: neste sentido, espera-se que os crentes em Jesus sejam o exemplo da relação com o meio ambiente. Se a terra é do Senhor, nós conhecemos o Senhor, sabemos que a terra é dele, e sabemos que ele deu esta terra ao ser humano. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus, quem tem a mente agora transformada, e Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, os crentes em Jesus sejam, então, um exemplo da relação com o meio ambiente. Então, tem coisa aqui que nós precisamos entender. Como nós tratamos o lixo? Como nós tratamos o lixo? Nós temos uma visão de coleta seletiva? Nós sabemos o que é coleta seletiva? Outra coisa, nós cuidamos do nosso lixo? Porque tem gente que acha que ele come, mas que ele não precisa cuidar do lixo dele. Ele compra lá qualquer produto e todo produto que nós compramos gera lixo. A gente não come tudo que vem no produto. A gente não come o plástico, até frutas, até algumas frutas, ou a grande maioria das frutas. A gente não come tudo dela. Alguma coisa dela a gente descarta. Como é que nós lidamos com o lixo? De forma sustentável? A gente sabe o que é coleta seletiva? Como é que nós lidamos com a utilização da água? Como nós lidamos? A gente fica lavando rua, jogando lá com a mangueira, lavando rua. A gente sabe que a gente consegue lavar o carro gastando o mínimo de água possível. A gente trabalha dessa forma. Como que a gente lida com as questões da natureza? Por exemplo, a degradação ambiental.
como nós tratamos a degradação ambiental. A gente sabe que se a gente evitar usar canudinho, aquele canudo, que a gente toma suco, toma sorvete, aliás, toma milkshake, aquele canudo, se a gente evitar usar aquele canudo de plástico para jogar e demorar anos para degradar a natureza, a gente sabe que se a gente evitar usar esse canudo, se a gente comprar um canudo de metal, ou se a gente conseguir utilizar canudo de papel, por exemplo, que não degrada tanto o meio ambiente, a gente sabe que isso é importante. A gente está viajando de carro, compra um lanche para os meninos e a gente come e joga pela janela. A gente para assim na beirada da estrada e joga o lixo na canaleta, joga o lixo no esgoto. Qual é o nosso trato com a natureza, com a degradação ambiental? Se a terra é do Senhor e Ele deu aos seres humanos, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Imagine se você dá um presente para alguém e você vê essa pessoa usando esse presente de qualquer jeito, rasgando, jogando fora. A gente fica chateado, decepcionado. Então Deus também se preocupa com isso. Segundo parágrafo desse segundo ponto, a natureza, uma dádiva da graça de Deus. O pastor Elinaldo Renovato nos coloca aqui com muita propriedade, dentro daquilo que nós já estamos falando, que sem a natureza não haveria vida. E tudo isto, todas essas coisas, são dádivas de Deus para nós. Então é um presente que Deus nos deu. Como nós lidamos com isso? Como nós preservamos? Como nós tratamos este presente? Como nós estamos manutenindo a vida dessa terra? É importante nós pensarmos sobre isso. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. A missão de governar a terra. Nós já falamos disso aqui e repetiremos, porque é importante. Deus colocou o governo no princípio, Deus colocou o governo nas mãos do ser humano. E como servos de Deus, com a mentalidade agora restaurada, com a mentalidade diferente, nós precisamos assumir este governo novamente e cuidar desta terra. Terceiro ponto da nossa lição, pastor Elinaldo vai falar sobre o homem e sua relação com a terra. E dentro dessa relação ele vai falar antes da queda, nós já falamos incisivamente disso aqui, mas vamos fazer tão somente um destaque. A Bíblia diz que toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, mas um vapor subia da terra e regava toda a terra. Quando nós falamos sobre o trabalho aqui, sobre a mordomia do trabalho, nós fizemos esta abordagem de forma incisiva. O trabalho que Adão tinha era só cuidar da terra. Então era um trabalho tranquilo. Depois do pecado, é o que nós vamos ver aqui, depois da criação, ele precisou trabalhar para que a terra produzisse. Então, antes da queda, a terra produzia. O Senhor fazia um orvalho, um vapor subir da terra, regava a terra, caía um orvalho sobre a terra e a própria terra já produzia. Isto foi mudado por causa do pecado. Então, esta era a ação do ser humano, a relação dele com a terra antes do pecado. Ele cuidava do jardim e a terra lhe dava, a terra lhe oferecia, a terra lhe retribuía. Porque não havia pecado, a terra retribuía tudo aquilo que era necessário. Depois da criação, a terra passou a produzir espinhos, a terra passou a produzir cardos, e o ser humano teve que arar a terra, teve que realmente trabalhar, ele teve que, eu vou usar esse termo, ele teve que investir na terra para que a terra produzisse. Antes disso, não. Ele só cuidava e a terra produzia. Agora ele teve que investir na terra para que a terra produzisse. E o terceiro parágrafo, a terra depois da queda. A terra depois da queda. Aliás, o primeiro parágrafo falou sobre a terra antes do homem, o Senhor regava. O segundo, a terra depois da criação do homem, ele tinha que só cuidar, não é?
ele precisava cuidar da terra, mas a terra lhe dava aquilo que ele precisava, e agora a terra, depois da queda, no terceiro parágrafo, onde ele tinha que investir na terra para que a terra lhe desse. Com suor do teu rosto comerás. A terra vai produzir a partir do suor do teu rosto. Quarto ponto da nossa lição, esta penúltima lição, é uma lição diferente das outras, tem 4 pontos. No quarto ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre a mordomia do meio ambiente. No primeiro parágrafo, ele vai falar sobre a falta do homem, a falha do homem na mordomia. Essa falha do homem na mordomia, ele faz uma pergunta: você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Eu citei isso agora há pouco aqui. Onde está a falha do ser humano? Em não ter um desenvolvimento sustentável, em não trabalhar utilizando os recursos naturais da terra de forma que seja sustentável. Eu anotei aqui e vou colocar do ladinho aqui, ó. O ser humano é o único ser. É o único ser que degrada. O seu habitat natural. É o único ser de todos os seres criados por Deus. O ser humano é o único que degrada o seu habitat natural. É o único ser que destrói o ambiente que ele vive. Quando a gente olha para os pássaros, olha para os répteis, olha para qualquer outro ser criado por Deus, ser vivo criado por Deus, ele faz de tudo para manter um ambiente onde ele está vivendo. Ele faz de tudo para não degradar aquilo ali. O ser humano não. O ser humano degrada, o ser humano destrói. O ser humano não pensa nas gerações futuras. O ser humano, com o seu imediatismo, ele pensa só nesse momento que ele está vivendo. Como vai ser isso amanhã? E é isso que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Usar os recursos naturais, porém de forma que seja sustentável. De forma que nós deixemos um legado para as gerações futuras e de forma que nós também não percamos esses recursos naturais tão rápidos, porque a terra, ela precisa de um tempo. A natureza é viva. Então ela precisa de um tempo para ir se recompondo. Ela envelhece, mas ela precisa de um tempo para ir se recompondo também. Então o desmatamento descontrolado, a utilização não sustentável. Nós vimos há meses atrás, e estamos acompanhando já há pelo menos 3 anos, talvez, no Brasil, o grande problema que as mineradoras estão causando, que sai em Minas Gerais, o meu estado, pertinho da gente, a última tragédia que aconteceu, que foi em Brumadinho, e outros depósitos de rejeito ameaçam estourar e destruir cidades e vilas e acabar com o meio ambiente. Então, nós vemos que por causa do poder, por causa da riqueza, por causa de tanta coisa humana, o ser humano está degradando este meio ambiente. Então, o ser humano é o único ser criado por Deus que degrada o seu habitat natural. Segundo parágrafo deste 4º ponto, a degradação da terra, e não é espiritualizando, mas é tratando isso com um pano de fundo bíblico verdadeiro, é um objetivo de Satanás realmente, que é adversário das nossas almas, destruir a humanidade, matar a humanidade. Então nós vemos muitas catástrofes naturais que estão acontecendo. Mas é a mão de Deus que está punindo. Não, é o resultado da má administração do ser humano. É o resultado da utilização dos recursos naturais de forma não sustentável, que produz grandes catástrofes naturais, que mata, que destrói, que degrada e que traz grandes problemas. E o terceiro parágrafo deste 4º ponto, a restauração da terra. Nos referimos a esta restauração da terra, como falamos, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, ele trata sobre essa restauração da terra, dizendo que toda a natureza geme
como se estivesse com dores de parto, mas ela vai ser restaurada. Ela vai ser restaurada. Porque se por causa do pecado do ser humano, a terra sofreu, por causa da restauração do ser humano, a terra também vai ser restaurada. Por causa do pecado de Adão, todos nós sofremos, inclusive a natureza. Por causa da salvação de Cristo, todos nós somos redimidos, inclusive a natureza. Vamos então a duas considerações importantes que nós julgamos para essa nossa penúltima lição. Primeiro, precisamos ter cuidado com a maneira como nós descartamos o lixo. Embora já citei isso aqui, mas é um fator importante. Nós precisamos aprender e ensinar os nossos filhos sobre coleta seletiva, aprender onde jogar o lixo. Eu ensino isso para os meus filhos desde criança. Se você pegou uma bala e tirou a bala do plástico ou do papelzinho ali, do invólucro, e colocou a bala na boca, não jogue esse lixo no chão. Ah, mas não tem lixeira. Coloque o lixo no bolso, leva para casa, descarta no lugar certo. Descarta no lugar certo. Ah, eu estou comendo um picolé. Estou chupando um sorvete. Aquele palitozinho do sorvete, eu jogo fora. Não, não faça isso. Coloque no lugar que realmente vai ser descartado de forma correta. Estou viajando de carro, tem uma sacolinha no carro, uma lixeira, guarde isso lá. Use bem os recursos naturais. Isso é uma questão de educação ambiental. E como crentes, nós precisamos ter. Outra coisa importantíssima que eu citei e faço nova referência porque é importante. O uso consciente da água, o uso consciente da energia elétrica. Fazer esse uso consciente como servos de Deus. Ah, mas ninguém faz, então que eu e você sejamos os primeiros a fazer. Que nós tenhamos boa administração nesses recursos naturais, a fim de que nós sejamos verdadeiros mordomos de Deus. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Sabe o que é uma questão de consciência também? Aquele copo descartável que você usa lá no seu trabalho. Pegue aquele copo e deixa ele no cantinho da sua mesa. Ou então leve um copo, uma caneca, para você deixar de usar o copo descartável. Eu sempre digo, a natureza agradece. A natureza agradece. Nós precisamos ter essa consciência, precisamos entender tudo isso, porque isso faz parte também da nossa espiritualidade e da nossa mordomia cristã. Deus te abençoe. A semana que vem estaremos na nossa última lição, falando sobre sermos mordomos fiéis de Deus. Sermos verdadeiros mordomos. Seja um mordomo fiel, trabalhando conforme a vontade de Deus com a mordomia cristã. Eu te aguardo semana que vem para a nossa última aula desse terceiro trimestre de 2019. Deus te abençoe e até lá. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.